Graças e paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. É uma satisfação poder novamente compartilhar com os irmãos, com a igreja, as lições da nossa escola dominical. E nesta data nós estudaremos ou abordaremos algumas questões sobre o capítulo 5 do livro de Romanos. Lembrando que a nossa pastora, a pastora Célia, e o nosso pastor, o Daniel, eles, nesses últimos domingos, eles levaram até os irmãos, iniciaram os estudos do livro de Romanos, e hoje nós daremos prosseguimento aos estudos iniciados por eles. E nessa data nós vamos conversar sobre algumas questões do livro de Romanos. Então, no capítulo 5, dando continuidade, o apóstolo Paulo ele já traz a doutrina da justificação. E nós vemos, só relembrando, nós vamos perceber que é uma doutrina em que a justificação ela se mostra totalmente necessária, até mesmo porque o apóstolo Paulo explica a nós que todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus, por isso necessitam ser justificados. Lembrando que a justificação ela é um ato de Deus, a justificação é uma declaração. É sempre importante, para que você possa compreender a justificação, você fazer uma analogia com um processo criminal. Então a pessoa, quando ela responde um processo e ao final há uma sentença, o juiz a declara inocente. Isso não quer dizer que ela não tenha praticado aqueles atos ou que ela não tenha tido nenhuma responsabilidade, mas a declaração de inocência é um ato formal. A mesma coisa com a justificação. A justificação é um ato de Deus. Deus é quem declara que nós somos justos. E a justificação ela se dá por meio da fé, por intermédio da fé, através do sacrifício de Jesus Cristo. Então o sacrifício de Cristo e o sangue derramado é que tem o poder de nos justificar. Então é por intermédio de Jesus Cristo que nós somos justificados. E nós vamos ver hoje, através do capítulo 5, que a justificação ela desenvolve alguns frutos. Então nós veremos aqui hoje os frutos que são desenvolvidos ou que são perceptíveis a todos aqueles que são justificados. Então nós vamos falar sobre 7 frutos da justificação, que é a paz com Deus, o acesso à graça, a expectativa da glória, a alegria no sofrimento, o derramamento do amor, a certeza da glorificação e a alegria com Deus. É importante nós percebermos, irmãos, que os frutos da justificação elas vão agir tanto no passado, no presente, como também no futuro. Então é algo completo que se vai se mostrar presente na vida dos irmãos, na nossa vida, na vida de todos aqueles que são justificados. Então, primeiro fruto, a paz com Deus. Então, a paz com Deus ela nos remete ao passado. Por quê? O relacionamento entre Deus e a humanidade, ele estava comprometido, havia uma inimizade. O pecado, ele interferiu nessa forma da humanidade se relacionar com Deus. Então, a paz com Deus, ela leva aos justificados a restauração desse relacionamento. Então, o sacrifício de Jesus Cristo, que nos torna justificados, ele restaura esse relacionamento. Então não existe mais a inimizade para com Deus. Esse relacionamento é um relacionamento restaurado. Então a justificação ela leva a nós, a todos os justificados, a paz com Deus. Não é a paz de Deus, mas é a paz com Deus. A paz de você saber que você tem possibilidade de se relacionar, de ter uma intimidade, de conversar, de estar convivendo com Deus. Então você tem essa paz, você tem essa tranquilidade.
Pense em como é desconfortável você se relacionar com um inimigo seu, alguém que você não conheça, alguém que você tenha algumas divergências. É muito difícil, são muitas formalidades. Bem diferente quando você se relaciona com alguém que realmente você tem uma certa intimidade, uma afinidade. A sua descontração, a forma de você se relacionar é totalmente diferente. Então a justificação, ela gera no justificado a paz com Deus. Um outro fruto da justificação é o acesso à graça. Então lembrando que a graça é sempre um presente, não é? E aqui Paulo ele fala do acesso, não é, à graça. Nós temos que nos reportar e relembrar que no passado a humanidade ela não tinha um acesso direto a Deus. Tanto os judeus como os gentios, eles tinham um acesso limitado. Então os judeus eles podiam se relacionar com Deus, mas o acesso à graça estava restrita ao Santo dos Santos. Então existia o véu no templo em que separava a humanidade do relacionamento com Deus. Então esse acesso ele tinha um intermediário. Os gentios da mesma forma. Os judeus ele tinha esse bloqueio no templo e os gentios eram os muros, não é? Então eles não tinham acesso à graça de Deus. Com o sacrifício de Cristo, tanto o véu que separava, não é, o Santo dos Santos, que impedia que os judeus tivessem o acesso direto à graça do Senhor, como também os muros do templo para os gentios, eles foram quebrados, foram derrubados. E hoje nós temos acesso pleno, direto à graça do Pai. Se nós buscarmos também a tradução da palavra que Paulo fala em acesso, nós vamos ver que ele quer dizer realmente como a introdução de alguém à realeza. Então é o acesso, é você poder se achegar, você poder se aproximar. Um outro sentido que essa palavra também nos remete é sobre a aproximação do adorador. Então nós, justificados, somos adoradores. E o acesso à graça, ela permite realmente você poder se aproximar como adorador de Deus. E esse acesso também dá para nós fazermos um paralelo, para nós entendermos, como um navio que ele navega por águas tortuosas, né? Por águas às vezes muito fortes, e ele só vai ter a tranquilidade quando ele atraca no porto seguro. Então esse acesso à graça é esse porto seguro, é o justificado, ele tendo aquela segurança depois de transitar por águas vultuosas, tumultuadas, né? Você chega a esse porto seguro. Então esse sentido do acesso à graça é com essa finalidade também. Um outro fruto da justificação é a expectativa da glória. Lembrando, né, aquilo que eu havia comentado, que os frutos da justificação eles atuam tanto no passado, no presente e no futuro. Então a paz com Deus ela nos remete ao passado. O acesso à graça ela nos remete ao presente. Então o acesso à graça ele é permanente, ele é inabalável. Então nós como justificados hoje nós temos o acesso à graça. Ele atua diretamente no presente. E a expectativa da glória, ela vai atuar no futuro. Ou seja, você que somos justificados, nós não tememos o futuro. O justificado ele não teme o futuro, ele não teme a morte. Então o próprio Paulo, ele fala que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, a morte não é o fim, ao contrário, a morte é o início, é a oportunidade que nós teremos de contemplar face a face, de estarmos na presença do Pai. Então, é muito contrastante quando nós vemos pessoas que são cristãs ou que se dizem cristãs
ficarem atemorizadas, ficarem com medo da morte, com medo do futuro, com medo de perderem a salvação, não sabem se vão para o céu, se vão para o inferno. É muito importante que você, como justificado, você tenha segurança, você tenha paz, você tenha tranquilidade. Então, a glória é uma expectativa nossa. É o que nós almejamos, é o que nós buscamos. Então a morte nunca pode ser algo que traga temor para nós. É lógico que nós temos medo do desconhecido, mas nós sabemos que a morte é a nossa expectativa, é o início da nossa vida eterna na presença do Pai. Um outro fruto da justificação, que é a alegria no sofrimento. Parece uma contradição, né? Alegria no sofrimento. Mas a justificação, ela nos prepara tanto para uma vida celestial, uma vida nos céus com Deus, mas nos prepara também para uma vida aqui na terra. Então, a alegria no sofrimento. Então, Paulo, ele começa a dizer que a tribulação ela gera a perseverança gera a experiência e a experiência gera a esperança. O que Paulo ele procura dizer? Que a nossa vida aqui terrena nós teremos tribulações, ou seja, nós sofreremos pressão. Então essa pressão ela vai ser importante para que haja uma capacitação do justificado. Então, quando nós somos justificados, nós precisamos ser capacitados, nós precisamos viver aqui, termos condições de viver. E o que vai nos aperfeiçoar, o que vai nos capacitar é a tribulação. Então, a tribulação é essa pressão, né? São esses conflitos que nós vivemos. E essa pressão ela vai desenvolver no justificado a perseverança. O que é a perseverança? A perseverança é a certeza das coisas, né? É a certeza que você vai vencer, que você vai conseguir suplantar, que você vai ter a paciência necessária, uma paciência triunfante. Então veja que a paciência é um atributo que nós sempre destinamos à pessoa quando ela passa por uma certa adversidade. Nossa, aquela pessoa é paciente. Nossa, aquela pessoa ela consegue ter paciência. Ou seja, ela está passando por um momento adverso, mas ela não se desespera. Ou seja, ela tem paciência. Porque ela sabe quem luta por ela sabe quem está com ela. E essa paciência é uma paciência triunfante. Por quê? Aquela adversidade vai ser superada, aquele obstáculo vai ser suplantado e você vai conseguir atingir os seus objetivos. E a perseverança, que é essa paciência triunfante, ela gera a experiência. O que é gerar a experiência? É você ser provado e aprovado. Então faça um paralelo com o metal. Quando você tem em mãos um metal, você quer saber se aquele metal é um ouro ou uma prata, ele tem algum valor, você precisa primeiro prová-lo. Como? Através do fogo. Então a forma de você identificar a qualidade, o valor daquele metal é através da provação. Então é através do fogo. E com o fogo ele vai retirar todas as impurezas e deixar aquele metal na forma pura, ou seja, ele será aprovado. A vida do cristão é a mesma coisa. Então a tribulação, a pressão, ela vai gerar em nós essa paciência triunfante. E essa paciência triunfante ela vai gerar em nós a experiência, ou seja, seremos provados e aprovados. Ou seja, seremos depurados, seremos purificados, ficaremos melhores ainda. E a esperança, ela gera a esperança. O que é a esperança? É a segurança, é a tranquilidade, é saber
que nós temos segurança pelo amor de Deus, pela ação de Deus nas nossas vidas. Então, alegria no sofrimento. Então, você ter a certeza que você vai passar por aquele obstáculo, vai passar por aquela adversidade, mas Deus estará sempre presente na sua vida e chegará contigo em todas as questões. O quinto fruto da justificação é o derramamento do amor. Então, assim como em Pentecostes, que houve o derramamento do Espírito, Deus ele faz o derramamento do amor. Uma coisa que é importante nós vermos aqui é que o Espírito Santo, Paulo, né, aqui nos versos aqui, ele fala que o Espírito Santo nos foi dado e o amor é derramado. Então não sei se os irmãos conseguem perceber a diferença. Ou seja, o Espírito Santo já foi dado a nós, a todos aqueles que são justificados. Então não há necessidade de você ficar em busca do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele já foi dado, já nos foi entregue. E o amor de Deus ele é derramado a todo momento. O amor de Deus ele é algo abundante, é algo copioso, é algo que nós não merecemos. É muito importante falar isso. Tanto a justificação como o amor de Deus são dádivas que nós não merecemos, mas Deus concede. E é algo que é realmente provado, né? Então o amor de Deus, então Deus derrama o amor a todos nós, a todos aqueles que somos justificados. Próximo fruto da justificação é a certeza da glorificação. Ou seja, nós somos justificados. A justificação ela gera em nós a certeza da glória. Ou seja, se Deus foi Pai, foi amoroso para conceder a justificação a nós que éramos seus inimigos, porque o que nos torna amigos de Deus é o sangue de Jesus. Então, se Deus realmente, né, ele envia seu Filho para o sacrifício, o sangue de Jesus tem esse poder de tornar os inimigos de Deus em amigos de Deus, muito mais Deus fará para quem são seus amigos. Então nós, como justificados, somos amigos de Deus, pertencentes à sua família. Então a expectativa da glória é muito maior para nós do que a justificação. Porque sem a justificação nós éramos inimigos de Deus. Havia o estabelecimento da inimizade da humanidade para com Deus por intermédio do pecado. E para que houvesse o restabelecimento do relacionamento com Deus, Deus sacrifica os seus filhos por aqueles que eram seus inimigos. Então, irmãos, é um raciocínio bastante lógico e que é importante nós desenvolvermos. Se Deus fez isso para que pudessem os seus inimigos serem restaurados, para nós que já somos seus amigos, somos participantes da família de Deus, Deus fará muito mais. Então a expectativa da glória aos justificados, ela é muito intensa, ela tem que ser muito intensa. E o último fruto da justificação que Paulo nos fala é a alegria de Deus. Então, irmãos, é muito importante que nós, como justificados, tenhamos sempre alegria em estarmos na presença de Deus. Deus tem que ser sempre a nossa motivação. Às vezes as pessoas confundem algumas coisas. As pessoas ficam alegres com as bênçãos de Deus. Eu não quero que você se alegre com as bênçãos, com as dádivas, com os dons que Deus concede para você. Mas é para você ficar alegre, não com a bênção, mas sim com o Deus da bênção. Não com aquele que te fornece as dádivas, mas o próprio Deus. O que nos dá alegria é estarmos na presença de Deus.
independentemente de você ter recebido ou não dádivas e bênçãos do Senhor. Então a alegria de Deus é algo que tem que nos encher, que tem que nos entusiasmar. O cristão ele tem que ser uma pessoa entusiasta, ele tem que ser uma pessoa contagiante. Por quê? O que o motiva é o próprio Deus. E se esse amor de Deus, o Espírito do Senhor não for suficiente para impactar a sua vida, para motivá-lo, você não vai conseguir atingir ninguém, você não vai conseguir testemunhar ninguém, você não vai poder ser referencial para ninguém. Não estou dizendo que é você que convence, não somos nós que convencemos ninguém, mas a nossa vida é um reflexo da glória de Deus. A nossa vida é um testemunho da ação de Deus perante a sociedade, perante o mundo. Então, o cristão, a pessoa que é justificada, ela tem que demonstrar a alegria de Deus. E a alegria de Deus é um dos frutos da justificação. Então veja, irmãos, que quando Cristo ele restaura o relacionamento nosso, né, que estava em deformidade, por meio da fé e o sacrifício de Cristo, então nós somos declarados justificados. E essa justificação ela gera alguns frutos, alguns perceptíveis, outros não, mas ela gera frutos. Então, nós como justificados, nós temos que ter a paz com Deus, nós temos que ter o acesso à glória, a expectativa da glória, né, o acesso à graça, a expectativa da glória, a alegria do sofrimento, o derramamento do amor, a certeza da glorificação e a alegria com Deus. Então, Paulo nesse capítulo, no início, nesses, acho que são 15 ou 16 versículos aqui do capítulo 5, ele traz, ele procura detalhar para nós, não é, essa doutrina da justificação. Então é necessário que nós entendamos tudo isso daqui. Tá? Eu gostaria de focar nessas questões, nesses pontos nessa aula. E na próxima aula nós falaremos, acho que do versículo 16 em diante, que ele vai fazer um outro estudo, um outro tratado. E que nós realmente possamos fixar, irmãos, que nós somos justificados por meio da fé. E essas justificativas têm ações visíveis na nossa vida. Que os irmãos reflitam, possam ler, meditar, para que haja realmente o crescimento e a capacitação de todos nós. Obrigado, irmãos, fiquem com Deus e que nós tenhamos aí um bom término de domingo, um bom final de semana para todos nós. Amém.